Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Ricardo, sou da Igreja de Deus em Cristo, prostrado a teus pés. Estou aqui com o bispo Paulo Nogueira, o pastor presidente, o anjo da Igreja de Deus em Cristo, prostrado a teus pés. Bispo, eu quero fazer uma pergunta, porque já estamos entrando já no mês do aniversário da igreja. Mês de maio. Uma igreja que já está entrando na sua adolescência, já é uma adolescente. 13 anos. Não é para qualquer um. 13 anos. A graça e paz, povo de Deus. Estamos realmente muito felizes porque chegamos nesse momento, né? Mês de maio para nós é o mês mais importante, que é o mês onde nós fazemos aniversário. Né? Dia 11 de maio, a igreja completa o seu 13º aniversário. Né? Já viramos adolescente, para a glória de Deus, e estamos aí numa grande expectativa, né? Porque Deus nos deu um tema maravilhoso para esse ano, né? Todo ano Deus nos dá uma palavra rema, e a palavra rema desse ano, que vai ter a base da nossa festividade, eu tenho certeza que aqueles que estiverem presentes vai ser muito tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Como nasceu a Igreja de Deus em Cristo, prostrado a teus pés? Aonde ela nasceu? Essa pergunta Como é uma foi? pergunta bastante importante. É uma pergunta que nos remete a muita lembrança, né? Lembranças felizes, algumas tristes, mas a maior parte feliz, né? Nós começamos há 13 anos atrás, né? 13 anos atrás, Deus mandou nós começarmos um culto na sala da minha casa, né? Eu e minha família, Deus deu essa ordenança, eu, minha esposa, meus filhos e alguns servos e servas do Senhor, gente que ama a palavra de Deus, pessoas que fizeram parte do pontapé inicial. E no primeiro culto, Deus falou: deste culto vai nascer a igreja. E de forma democrática, eu chamei os irmãos que estavam conosco ali naquele momento. Lembro muito bem ainda do pastor Jorge, a diaconisa Neide, a Cris, né? Pessoas que a gente tem por muita estima. Né? E fizemos ali uma votação do nome da igreja. Meu Deus. Foi escolhido alguns nomes e ali teve uma votação. Né? Nós começamos a Igreja de Deus em Cristo prostrado a teus pés de forma bem democrática, né? E as pessoas escolheram o nome na qual foi ali designado. Tinha 2 nomes que era o nome mais bem votado e foi escolhida Igreja prostrada a teus pés. Porque não é fácil uma igreja hoje, no mundo ao qual estamos vivendo, fazer 13 anos de aniversário. Não é fácil uma igreja ter uma sustentabilidade, porque você vê igrejas nascendo, fechando, igrejas nascendo, fechando. E qual é o segredo, pastor, para a igreja, nesse mês de maio, fazer esse aniversário? Qual é o segredo? O que você tem que falar para os pastores que têm um sonho de ter uma igreja? Porque não é fácil. É luta, é choro, é sorriso, é lágrima, é tudo. Primeiro, a gente até brinca, né? É como Paulo falou para a igreja de Coríntios, né? Escreveu, né, na Epístola de Coríntios, conversando com Deus, falou: Senhor, parece que o Senhor nos deixou por último, relatando os momentos difíceis que ele tinha ali na igreja, que eu acredito que deu mais trabalho para o apóstolo São Paulo. Então a gente brinca dizendo que é uma roubada esse negócio de igreja, viu? Esse negócio de abrir igreja aí, povo, é complicado, é só se Deus mandar mesmo, porque senão não vale a pena você entrar numa barca furada. Não que Igreja de Cristo é uma barca furada, mas aqueles que não teve o chamado para fazer, ele acaba criando uma barca e a barca vai estar furada e ele vai ter grandes problemas, né? Não que a igreja que Jesus Cristo vocaciona, nos coloca como co-pastor dele mesmo para estar realizando, que seja mil maravilhas, né? E que seja uma barca furada, não, mas eu acredito que para ter chegado nesses 13 anos aí foi muita persistência, muito joelho no chão, muita oração, porque nós começamos em casa, na sala de casa, ficou ali um mês. Eu lembro que a gente tomou uma ceia, dali nós fomos para um salãozinho um pouquinho maior, porque já não cabia as pessoas, e aí nós fomos para um salãozinho do nosso irmão em Cristo, o Diácono Batista, que já dorme no Senhor, né? Faleceu esse ano de 2024, né? Ele faleceu e ficamos no salãozinho na casa dele, ali na garagem dele, que tinha um salãozinho. E dali nós mudamos para o lugar que nós estamos hoje, né? Que foi um grande desafio para nós, porque você sair de um lugarzinho de, sei lá, 40 metros quadrados,
para vir para uma igreja do tamanho que nós temos hoje, foi um grande desafio para nós. Né? A pessoa que nos trouxe o telefone do proprietário do imóvel falou: pastor, por que você não aluga aquele lugar? Meu Deus. A gente viu aquele salão grande, todo destruído, né? A igreja que nós temos hoje, quando a gente chegou aqui, era um lixão praticamente, telhado quebrado, parecia uma mini Cracolândia. Meu Deus. Então foi um grande desafio, mas a igreja teve a mesma visão, comprou a ideia, conversamos com o proprietário, ele nos deu um período para nós de carência para a gente reformar o lugar. Reformamos o lugar e eu lembro que em outubro, né, de 2011 nós inauguramos o prédio que nós estamos hoje. Né? Inauguramos com a benção, com muitas dificuldades, mas a gente sempre trabalhando de acordo com a vontade de Deus, mas chegamos aí até o 13º aniversário. Agora eu vou fazer uma pergunta, acho que você tem a curiosidade de saber. Vou até tomar uma água agora. Houve algum dia, nesse período, que o senhor sentiu vontade de desistir, de fechar a porta, de abandonar tudo? Pastor, eu vou falar para você que não houve um dia, não. Houve vários dias. Houve muitos dias que eu falei para Deus: Senhor, não é melhor fechar as portas? E eu explico por quê. A Igreja de Deus em Cristo Prostrado a Teus Pés, né, que nasceu só como Igreja Evangélica Prostrado a Teus Pés. A Igreja de Deus em Cristo nós estamos há um ano, né, em outro podcast, outro momento, a gente conversa sobre isso. Mas, assim, a igreja que o Senhor abriu neste lugar e nos colocou na frente para dirigir é uma igreja muito pautada em dois pilares: oração e palavra. Alguém que vai nos ouvir vai pensar assim: mas toda igreja tem que estar pautada nisso. Só que todas as igrejas têm que estar pautadas nisso, mas eu acredito que, de repente, nem todas trabalham desta forma, da maneira que Deus nos obrigou a trabalhar, porque Deus não pede, Ele manda, né? Então, assim, eu vejo algumas igrejas que têm culto de oração, meia hora de oração. Meia hora de oração a gente faz todo culto. Sim. Todo culto tem que ter meia hora de oração. E a importância que tem o estudo bíblico na nossa igreja, né? Na Igreja de Jesus Cristo aqui, onde nós congregamos. Então, a palavra do Senhor é primordial. Tanto que nós temos a fama, né, principalmente aqui na Zona Norte, muitas pessoas falam: a prostrada é a igreja que tem palavra, porque a gente ama a palavra de Deus. Só que uma igreja hoje que tem a palavra do Senhor, que prega a palavra da forma que nós pregamos, não é popular. Sim. As pessoas querem mais aquele negócio mais brando, né? Aquela palavra de prosperidade, né? A teologia da prosperidade, que é a palavra que massageia o ego. As pessoas procuram isso. E a Prostrada a Teus Pés é uma igreja que vai na contramão de tudo isso, que nós somos avessos à teologia da prosperidade, somos uma igreja de convicção arminiana, nós cremos no livre-arbítrio, né, na livre decisão da pessoa dentro de um quadrado, como nós falamos, né, como Paulo prega, dizendo que é escravo de Cristo. Então, escravo, logo a gente remete que não tem liberdade. Nós somos livres dentro do arbítrio que o Senhor nos dá, mas ainda assim nós somos também um pouco escravo dele, e é uma escravidão que nós amamos viver. Porque o mundo diz que o evangelho é prisão. E não vemos desse jeito, né? Vemos que é libertador, é libertação. Porque podemos tudo naquele que nos fortalece. Sim, sim. E é extraordinário que sofremos retaliação por conta da palavra. Porque pregamos a palavra genuína. E isso sofremos muita retaliação por conta disso. E esse é o grande motivo, na verdade, de eu ter pensado muitas vezes em parar, em desistir, porque eu falo: Senhor, aquilo que o Senhor me manda fazer, aquilo que o Senhor me ensinou, né, através, quando eu falo que o Senhor me ensinou, obviamente, é a revelação, né, a iluminação do Espírito Santo de Deus, mas ele teve que estudar muito, né, investir muito no ministério, mas aquilo que Deus nos manda fazer, chega uma hora que a gente observa e tem uma certa dificuldade porque as pessoas não querem isso. A massa não quer. Né? E nós somos uma igreja justamente que não podemos olhar para a massa. Nós estamos numa região na Zona Norte de São Paulo, que tem muitas igrejas, Sim. né? Muitas igrejas, mas ainda nós
temos essa diferenciação porque o que mais nos deixa apaixonado é a palavra. Então, na Igreja de Deus em Cristo prostrado aos teus pés, vai estar conosco, vai ser membro dessa igreja quem gosta de Bíblia. Exatamente. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de se aprofundar, pessoa que sabe que quando Deus repreende ele, não está repreendendo para destruí-lo, mas sim para que ele se amadureça e para que ele permaneça, né, nos trilhos da veracidade, da verdade. Né? Então, nós sabemos que Deus prospera, Deus prospera. Deus prospera, Deus pode deixar alguém rico, com certeza. É do interesse de Deus que muitas pessoas tenham condições financeiras? É do interesse de Deus, porque a obra do Senhor requer isso, precisa investir em obra missionária, né? Isso tudo precisa de dinheiro, então é do interesse de Deus também. Mas o foco principal não é isso. O foco principal é o conhecimento da revelação de quem é Deus, Isso é o que ponto-chave. é a palavra do Senhor, né? E muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm esse viés e às vezes nos entristece. E vemos que muitas pessoas elas vêm para as igrejas atrás de revelação. Revelação. E qual é a maior revelação que Cristo nos deixa? Aqui, ó. A palavra. Palavra de Deus. Não há outra melhor do que essa. Nós não somos contrário, como igreja, cremos que Deus toma alguém em espírito de profecia, né, mostra para a pessoa, né, da revelação. Nós cremos, nós somos uma igreja pentecostal, acreditamos nisso, que Deus pode tomar a vida de uma pessoa em revelação, em visão, né, na glossolalia, nas línguas proféticas, dar a interpretação para outros. Nós cremos e praticamos isso quando estamos na posição para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir desta maneira. Nós cremos nisso. Mas a principal revelação está aqui, a palavra de Deus. Nós somos uma igreja e qualquer pregador que vir aqui ministrar a palavra, depois da mensagem, não vai formar uma fila na beira do altar para que ele ore a fim de que ele revele alguma coisa na vida da pessoa. A igreja ela foi ensinada que a maior revelação está na palavra de Deus. Por isso também a preocupação de quem sobe no altar para ministrar a palavra do Senhor. Deus não permite, né? Você que é pastor da igreja aqui, que cuida do rebanho aqui junto comigo, sabe que tem pregadores que Deus nem deixa a gente trazer aqui. Nem sobe. E alguns que a gente chama, às vezes fica meio ressabiado, meio com medo, Exatamente. porque o povo abre a Bíblia e fica acompanhando o que o pregador está pregando do começo ao fim, né? Assim como a igreja de Bereia. Então, isso nos dá até a responsabilidade, nós mesmos, nos obrigar a estudar muito a palavra de Deus, porque a membresia da igreja ela já aguarda, né, quem leu um texto, a igreja está esperando que ele pregue naquele texto. E isso não é popular. Não. Isso não chama a atenção de ninguém, porque a gente não fica aí toda hora, não tem campanha de lenço, campanha de rosa, e isso que nesses 13 anos, em algum momento, nos dá tristeza e nos faz até pensar em parar. Como homem a gente fraqueja, mas logo depois o Espírito nos renova e a gente sabe que essa é a peleja mesmo e vamos para cima. Porque não é fácil a gente participar de uma igreja que tem palavra, que tem oração, que tem jejum, que tem leitura da palavra, que nós seguimos Cristo através da sua santa palavra. Hoje vemos bastante igreja e Cristo nos dá um ensinamento ao qual o Senhor nos deu uma palestra que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja dele. E vemos diversas igrejas. E qual é essa igreja de Cristo, a qual está há 13 anos ali, sofrendo, mas caminhando rumo ao céu? A gente primeiro tem que tomar um pouco de cuidado, até para não sermos aquilo que a gente é muito, né? Mal interpretado, né? Eu principalmente, muito mal interpretado. Tem pessoas que olham para mim e falam que eu sou bravo, tem pessoas que olha, é tanta coisa, turrão. Mas a gente tem que tomar um devido cuidado. Primeiro que nós não somos a igreja de Cristo no sentido assim, somos a última bolacha do pacote. Não, de forma alguma. Nós somos mais uma das igrejas, né, que temos as nossas co-irmãs,
e procura andar de acordo com a palavra de Deus, né? E para isso você tem que abrir mão de muitas coisas, de popularidade, muitas vaidades, né? De ser popular, de ter igreja cheia, né? Estombada de pessoas. Então a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Mas Jesus, de fato, deixou bem claro que ele tem a sua própria igreja. E essa igreja, as portas do inferno, não iria prevalecer contra ela. E como eu ministrei, né, no nosso culto, Jesus falou que as portas do inferno, ou seja, a influência do inferno, né, a vontade, o querer de Satanás para a igreja dele não ia prevalecer. Mas não que o diabo não ia tentar. É muito sério isso. Não que o diabo não ia tentar. Porque quando a gente vê desde a profecia que o pai trouxe lá em Gênesis 3:15, já deixa bem claro que a igreja do Senhor, que traz conotação da semente daquela mulher que caiu, teria uma inimizade entre ela e a serpente. A serpente teria o poder de ferir o calcanhar daquela semente, trazendo aí profeticamente alusão à igreja. Porém, a semente da mulher, já apontando Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente debaixo dos pés da igreja. Então, nós vemos que a igreja ia ser muito tentada, porém, ela teria que resistir, porque o diabo não teria poder de prevalecer. Meu Deus. E a igreja de Deus em Cristo, prostrar teus pés, a gente tem lutado para que isso ocorra todos os dias, porque não é uma luta só, é uma luta constante até Cristo vir buscar a tua igreja, né? Que eu acredito que a prostrada está no meio desta Sim, noiva, também vai vir buscar a acredito. noiva, nós fazemos parte da noiva. Porque ele não vai buscar uma nomenclatura, uma placa de igreja, ele não vai buscar a igreja de Deus em Cristo, ou a Deus Amor, ou a Assembleia de Deus, ou a Batista Presbiteriana, não, vai vir buscar um povo, né? Vai vir buscar um povo. E parte desse povo está aqui. E o senhor crê que essa noiva ela tem que estar preparada? Todo dia, todo instante, em todo momento. Desde quando a gente conhece Cristo, a gente ouve falar, né, que todo mundo diz isso, né? Desde quando eu me conheço por gente, todo mundo diz que Jesus está voltando, assim como ele voltou para muitos. E vem voltando, né? Ele vem voltando para muitos. Mas vim buscar a tua noiva, a tua igreja, aquela que estiver ainda permanecido na terra, eu acredito que estamos muito próximo disso. Pelos fatos, não só Brasil, mas eu falo a nível mundial. Tudo caminha Para isso. para chegar ao fim, mas ainda haverá muitas coisas para acontecer, muitos avivamentos, como a gente tem visto em alguns lugares. O Brasil é um berço desse avivamento. Eu acredito que tudo que a gente está passando, até de forma politicamente falando, né, é tudo para aproximar e trazer a igreja, no geral, para uma unidade, para que Cristo possa fazer um grande derramar do espírito dele no Brasil, que eu acho que vai ser sem precedente. Eu acredito que o mundo também está se preparando aí para fechar a conta e passar régua. E qualquer pessoa pode fazer parte dessa igreja? Desde que ela obedeça os propósitos, esteja inserida dentro do propósito que Cristo deu para a igreja dele. Porque vemos muito milagre, Sim. escutamos muito milagre. E todas as pessoas a qual vinha aqui na prostrada dos teus pés, ela pode viver esse milagre? Sim, com certeza. Eu acredito que os milagres, até independente da localização geográfica e da denominação que você faz parte. Porque tem muita coisa que é pessoal e particular. Obviamente que a pluralidade, né, o plural, a igreja, né, o conjunto de pedras vivas tem grande importância. Tanto que Jesus, na mesma revelação que Pedro teve do Pai, que quem Cristo era, a base da igreja, né? Nós até estamos fazendo um podcast que vai ser toda segunda-feira, ao meio-dia, e vamos começar a tratar sobre esse assunto, né? Sobre os propósitos da igreja de Jesus. Nós vamos falar sobre 5 propósitos que Jesus deixou para a tua igreja. E dentro desse propósito, a igreja, o coletivo, tem que viver eles para dizer que é a igreja de Cristo. Só que para viver os propósitos de ser igreja de Cristo no coletivo,
O indivíduo tem que andar por princípios também pré-estabelecidos por Cristo, para que nessa coletividade você vive princípios individuais, eu vivo princípios individuais, outro e outro e outro e outro, quando se une nesse coletivo, na unidade que Cristo sempre pediu, aí nós somos igreja. É só quando você cumpre o princípio e os princípios unificados conseguimos viver os propósitos que Jesus deixou para a igreja dele. Aí nós podemos dizer, somos igreja de Jesus Cristo. E é muito profundo isso, você que está nos assistindo, porque Cristo fala que somos parte do corpo. Então, se uma perna cuja cabeça é ele, é Cristo, né? Nós somos o corpo místico, né? Espiritual, cujo Cristo é a cabeça. Só que essa igreja é um ajuntamento de pedras vivas, né, dessa edificação que está aqui, Assembleia Presbiteriana, Batista, Deus está espalhado por todo o mundo, na verdade, né? Só que como que podemos ter certeza que estamos no lugar onde pode ser chamado verdadeiramente Igreja de Cristo e que nós fazemos parte dela da maneira correta? Esse é um assunto que, inclusive, eu quero te convidar, né, toda segunda-feira, ao meio-dia, né? meio-dia em O ponto. Espírito Santo de Deus mandou colocar o meio-dia, porque meio-dia, primeiro segunda-feira, que a gente chama de segunda-feira, muitos falam que é a brava, né? É o dia que você chega cansado, tudo. Então você já vai ser ministrado na segunda-feira, meio-dia, por quê? É o horário que você está livre. Você pode estar almoçando com fone de ouvido, ouvindo o podcast, pode estar dirigindo, ouvindo, né? Não vai assistir e ouvir para não ter problema. Mas na hora do almoço você tem essa liberdade de ter ali 40, 50 minutos de um ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos começar aí. Propósitos da igreja que Jesus disse: contra a minha igreja as portas do inferno não vai prevalecer. Quem é essa igreja? Quais são as características dela? Quem faz parte dessa igreja? Né? Então são coisas que só quem é apaixonado pela palavra de Deus mesmo se interessa. Tem muitas pessoas que não têm interesse nesse tipo de assunto. E é muito interessante. É muito interessante porque vemos, se um braço ele não está ligado num corpo, ele está morto. Essa é a grande labuta da igreja, né? Porque é difícil você conseguir unir todo mundo, né? É difícil todo mundo dentro de uma mesma igreja. Vou falar agora da instituição, né? A instituição igreja, como nós estamos aqui como prostrado aos pés, todo mundo, como Paulo disse, a igreja de Corinto tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma palavra, tem que estar debaixo de uma mesma visão para ter uma unidade. Essa é a grande peleja. E até falar a mesma língua, né? É o falar a mesma língua no sentido de se conversar com o pastor Ricardo acerca de um assunto, o entendimento dele vai ser muito semelhante ao entendimento de outro dentro do mesmo ministério, porque estão debaixo de uma mesma visão. Né? E a visão é a visão que Deus deu para a igreja, não é uma visão que a gente acha que é a visão, não, não é isso, é dentro daquilo que Jesus mandou. Jesus morreu por uma igreja, né? E essa igreja, ele deixou uma visão para essa igreja, deixou um parecer, e é essa igreja que nós estamos lutando para ser. Então todo mundo tem que ter esse mesmo entendimento, por isso o estudo da palavra é importante. É estudar a palavra. E nós estamos fazendo, né? 13 anos de existência. Eu até quero convidar vocês que estão nos assistindo aí. Dia 25 de maio agora, nós vamos completar, né? Dia 11 completa 13, dia 25 a gente faz a festa. E qual que é o endereço? Nosso endereço é bem simples. Você que está na Zona Norte de São Paulo, né? Principalmente na região paulistana, na capital, nós estamos na rua Benedetto Bonfigli, 385, bairro Casa Verde Alta. Estamos próximo de 2 colégios. Nossa igreja fica numa rua onde cada ponta tem um colégio. Nossa, então Joaquim Nabuco numa ponta, Humberto Dantas na outra ponta. Temos uma padaria bem famosa aqui perto de nós, que é a Lelepan. Estamos próximo também do terminal Casa Verde do ônibus, próximo também do terminal Cachoeirinha, próximo da Vila Santa Maria, Cachoeirinha, Santana, Lausanne, bairro do Limão. Então, você que está nas cercanias da Zona Norte, nós te fazemos um convite especial. Dia 25 de maio, nós estaremos aqui num culto de gratidão a Deus, um culto de ação de graça, vai ter muita oração,
muito louvor, muita adoração ao Senhor e certamente uma palavra tremenda que vai tocar o teu coração de forma absoluta. E Jesus Cristo, eu sei que ele vai estar. Ah, com certeza, esse é o papel principal. A festa é para ele diz que aonde houver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se faz presente, então ele vai estar certamente nesse dia 25, e nós convidamos esse servo, essa serva do Senhor, para fazer parte conosco, se alegrar conosco, né? Nesse dia nós não somos, repito, a igreja do Senhor, até porque essa é uma característica de seita, né? Aquela Sim. que diz nós somos a igreja de Cristo. Não, nós não somos isso. Nós estamos na peleja, na labuta, assim como muitas outras igrejas, para poder ser, estar dentro desses propósitos, para ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, não trazemos para nós o título da igreja verdadeira, né, de forma alguma, mas nós estamos aí nessa peleja para que nós possamos levar essas almas ao encontro de Jesus Cristo. E se esse povo que está nos ouvindo agora quiser vir para um culto? Quais são os dias dos cultos, horários? Tem culto matutino, não tem? Se quiser vir, né, eu faço até uma convocação para Aí, a estar convocação, hein? Nós temos, hoje estamos gravando aqui esse podcast, né, numa segunda-feira, Sim. dia 29 de abril. Na segunda-feira nós temos o culto de oração. Olha. 60 minutos de joelho dobrado, cara do pó. Nesse dia nós não temos a liturgia, não tem louvor, não tem a parte da oferta, é joelho dobrado. Se você ama ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, a ferramenta da oração é uma das maiores que Deus nos deixou. Então nós passamos 60 minutos com cara no pó, joelho dobrado, orando pela igreja, orando por esse país, orando por Israel, orando por cada departamento da igreja. Então você está convidado. Às terças-feiras nós temos, até este momento, culto de ensino, né? Sim, Estamos muito estudando a bom. palavra de Deus. Segunda a gente começa com oração, né? Terça-feira a gente já vem com o estudo da palavra, né? Quinta-feira e o estudo da palavra na terça-feira às 19h30. Quinta-feira que nós temos um culto também voltado aí à adoração e uma palavra poderosa, também às 19h30. E o nosso culto matutino, que é a celebração da família, aos domingos, às 10 horas da manhã. Das 10 ao meio-dia, nós estamos com a nossa família reunida, adorando, glorificando, exaltando a majestade de Cristo. E você está convocado a estar conosco. É uma convocação, então anota no seu caderno, no seu celular, na sua agenda. Venha participar desse culto, é maravilhoso, você sai impactado com a presença de Deus. Nesse domingo aqui nós vamos ter a nossa ceia. A ceia do Senhor. É maravilhoso, vem fazer parte disso, vem sentir o que quer participar da ceia do Senhor. Não, e Jesus disse, né, no momento da ceia, para nós estarmos em comunhão, no partir do pão, e a Bíblia fala que depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esta é a renovação, uma nova aliança que eu faço contigo no meu sangue. Nesse podcast, a qual está nascendo hoje, eu vou saber o que é aliança com Cristo? Sim, com certeza. Eu vou saber o que é renovação? A aliança que Cristo fez, né, desde o Antigo Testamento, né, que a gente chama aí do Testamento anterior, quando ele fez desde Abraão, Moisés, com Davi. Nós vamos estudar tudo isso. Nós vamos passar aí bons tempos mergulhado na presença de Deus. Então, quem gosta de Bíblia, né? Não vai perder, né? É para quem gosta de Bíblia, quer estar conosco no culto, você pode vir na certeza que você vai ouvir palavra, crente. Vai ter louvor abençoado, que é a marca da Igreja de Deus em Cristo, né? A COGIC no Brasil tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela tem a marca de uma adoração forte, né? Um louvor também dançante, Nossa, porque nós somos felizes em Cristo, mas também a palavra de Deus come solto. É maravilhoso, não perca, vem você, convide alguém, vem já amanhã, vem hoje para essa oração maravilhosa, onde a oração tem o poder de curar, a oração tem o poder de abrir caminhos, a oração tem o poder de tudo, porque através de oração, vidas são restauradas. Sim, a oração eu acredito que é a porta de entrada para uma vida em santidade e comunhão com Cristo. Sem a oração, eu acredito que não tem como nós termos a mínima noção de quem é Deus por sua autorrevelação, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que é o nosso professor,
E por ser o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a gente não chega até ele de qualquer forma, né? E vamos ter estudos sobre Trindade também. É, nós vamos falar sobre muito assunto. Vamos trazer alguns mestres da palavra de Deus da COGIC, né, com o bispo Ivo Mariano. Nós vamos trazer o pastor Enéas Francisco, outros grandes mestres, aí, amigos nossos, como o apóstolo Igor Alessandro, né, da igreja Uma Palavra de Vida Church. Nós temos o pastor Adriano Lijas, da Casa de Oração Missionária, e muitos outros amigos aí, que vai estar conosco partilhando desses momentos agradáveis aí. Então você não pode perder toda segunda-feira ao meio-dia. Compartilhe esse vídeo, curte, se inscreve no canal para você não perder nada, nenhum detalhe. Vamos falar da vida após a morte também. Sim, isso tem assunto pro ano todo. Faltar aqui, a gente tem uma vida de assunto aí. E Jesus vai voltar para todos nós, vai buscar a igreja, a gente não vai ter terminado de forma alguma. A gente vai continuar o podcast lá na Glória. Glória! Povo de Deus, estamos encerrando Sim. este podcast. Eu quero agradecer a vocês que nos assistem. Como o pastor Ricardo já falou, se inscreva neste canal, manda aí o link para todo mundo que você está naqueles grupos de WhatsApp que as pessoas te mandam aqueles textão bíblico, né? Manda o link para eles, ativa o sininho de notificação para que todos os vídeos, não só o podcast na segunda, mas nós temos outros trabalhos, outros vídeos que nós colocaremos. Né? Também nos acompanha aí no Instagram, também da Igreja de Deus em Cristo Prostrado aos Teus Pés, os nossos cultos ao vivo, que nós colocamos nas redes sociais, e pode ter certeza que você tem plena liberdade. Se você não conheceu a Cristo ainda, vem nos visitar, né, para poder ter essa condição de conhecer Jesus Cristo. Se você está desigrejado, sem igreja, você é convidado a estar debaixo desta graça conosco, que eu tenho a certeza que Deus fará uma obra na tua vida. Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ricardo, dá suas considerações. Eu quero agradecer a todos, não perca, se inscreva no canal, curte. Vai ter um brinde, Então, porque o podcast não tem nome ainda. E eu deixei, né, pela orientação do Espírito Santo, que as pessoas escolham o nome para o podcast. E ele vai ganhar já aqui, ó, essa caneca da Igreja de Deus em Cristo. Vou mandar para o teu endereço, que nos auxiliar no nome do podcast. E o nome que foi escolhido vai ganhar a caneca que já está pronta, confeccionada, só esperando o ganhador. E pode ser sua. Então basta você ficar atento a todos os podcasts que vão sair na segunda-feira, ao meio-dia. Deixa o nome lá do podcast e vai ser votado. E você vai receber essa caneca maravilhosa aí na tua casa. E se você quiser, vem nos conhecer também. Vem fazer parte desse culto, desse corpo chamado Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço e fique com Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo.